Bom, Arthur, caminhando aqui para meu último questionamento, né? Queria saber do grupo da seleção brasileira em Paris, Brasil com Nigéria, Japão e Espanha, considerando a sua trajetória na equipe até aqui, como é que você sente que a seleção vai chegar nessa Olimpíada, considerando, né, todas as circunstâncias, a dificuldade, um torneio de tiro curto, pouco tempo ali entre um jogo e outro? Amanda, eu estou muito otimista da gente chegar muito bem para as Olimpíadas, porque o planejamento tem aí pelo menos 15 sessões a 16 sessões de trabalho com o grupo até a estreia. Claro que, como nas convocações também, nós vamos ter aí uma possível ausência de algumas atletas, né? A Liga Americana, por exemplo, ela tem a sua última rodada no dia 7 de julho, e a data FIFA começa dia 8, mas o planejamento é que a gente comece a treinar um pouquinho, uns 3 dias antes na Granja. Então elas vão perder os primeiros treinos aí, 4, 5 treinos, porque também jogam e não chegam na melhor condição. Mas o Campeonato Brasileiro para um pouquinho antes, a gente tem aí talvez o Campeonato Paulista, que a gente vai conversar com os clubes e ver o que é possível. A Europa para, né? Então a gente vai ter uma base do grupo treinando com um número de sessões que, na minha opinião, é suficiente para a gente, né, aprimorar e criar consistência, né, no que está fazendo em todas as fases do jogo e chegar a uma seleção brasileira muito competitiva lá e muito bem preparada no seu plano tático, no seu plano mental, num ambiente muito forte que vai nos fortalecer durante a competição e entendendo o processo, a dificuldade que tem, porque nós vamos pegar uma Nigéria, que é uma seleção muito forte, no meu ponto de vista, muito veloz, uma seleção que fez uma grande Copa do Mundo e mantém o seu trabalho e provavelmente evoluiu até de lá para cá, né, em todas essas questões que, como eu digo, às vezes quem assiste só o jogo não observa, mas eu entendo que a Copa do Mundo deve ter trazido muitas das coisas positivas para a seleção da Nigéria, porque classificou no grupo do Canadá, se não me engano foi no grupo do Canadá, e depois ela ainda empatou com a Inglaterra, que foi a vice-campeã mundial, e aí isso faz com que a gente observou os jogos e entenda que vai ter uma dificuldade grande na estreia, que normalmente é um jogo complicado, porque é a primeira partida na competição. E aí depois nós vamos enfrentar o Japão, uma equipe que nós já jogamos recentemente, mas em termos de Olimpíada é muito diferente, né? O contexto olímpico, a gente está muito preparado em relação a isso, mas sabemos da força do Japão, né? E a gente tem avaliado, esses jogos foram muito importantes, e depois a Espanha, que, né, acho que para mim e para todos que acompanham é a melhor seleção hoje em dia, não só pelo título de campeão, mas pelo desempenho que tem feito, por tudo que o futebol espanhol tem feito, desde as categorias de base até, né, no plano de clubes, especialmente o Barcelona, enfim. Então, o futebol espanhol feminino vive um momento, né, de não uma hegemonia, né, mas muitas conquistas importantes que teve por muito trabalho e qualidade das jogadoras e de um futebol muito conectado. Então, nós vamos ter muita dificuldade na primeira fase, mas não passa na minha cabeça a gente não evoluir e passar esses desafios e conseguir chegar mais forte ainda no mata-mata. A primeira fase sendo forte nos traz, né, esse ritmo de jogo muito bom para um mata-mata. A complicação das Olimpíadas é um número restrito de atletas, 18 atletas, para um intervalo muito curto entre os jogos. Isso é uma coisa que temos que tentar rever, né? Seria importante o COI rever junto à FIFA, pelo menos uma das duas coisas, ou espaço os jogos, ou aumento o número de atletas. Para mim, o aumento do número de atletas seria algo importante, porque o futebol mudou, né? Hoje são mais trocas e é uma intensidade muito grande. Então, isso tudo, né, eu acho que é o contexto que nós vamos encontrar e eu tenho certeza, vocês podem confiar que a seleção vai chegar preparadíssima para entendendo, né, esse contexto que nós vamos ter. Então, para mim,
vai ser um grande orgulho a gente participar das Olimpíadas. Estamos todos aqui muito ansiosos e também muito contentes, porque além dessa oportunidade das Olimpíadas, tivemos uma grande notícia da Copa do Mundo aqui, né? Então, no nosso país, né, desde que eu assumi, eu também tenho, eu não respondi na pergunta do Rafa, mas eu acho que uma missão, claro que não é minha como treinador, mas de todos nós aqui da seleção, voltar a trazer a seleção perto do torcedor, né, fazer com que o torcedor não só apoie a seleção feminina, porque eu acho que tem um apoio quando vai no estádio, por exemplo, mas que acredite, né, e que acompanhe cada vez mais as atletas, os times, né, o processo do futebol feminino, e por isso nas convocações que nós pudemos fazer em termos de amistosos, foram 3 desde que eu assumi, e foi um pedido meu, e a gente tem já 2, né, dessas 3 aqui no nosso país, porque as outras foram competições, não tinha como a gente tinha que jogar no país que estava organizando a competição, mas então todo esse contexto, agora com a Copa do Mundo, nós vamos fortalecendo, né? Isso é uma troca, né? A seleção pode impactar para fora e o que está vindo de bom de fora impacta aqui dentro da seleção brasileira. Então eu estou muito otimista e um contexto favorável vai nos fazer uma seleção mais forte já agora nesse curto prazo, como eu sempre disse. Eu sou muito exigente com o meu trabalho, né, e com quem trabalha comigo, da gente pensar grande e fazer uma excelente Olimpíada e quem sabe, né, e por merecimento a gente voltar da França com uma medalha no peito.